Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e atual: os falsos profetas. Quem são eles? Como reconhecê-los? Como evitar ser enganado por eles? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Os falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Eles usam o nome de Deus para enganar as pessoas com mensagens falsas que não estão de acordo com a Bíblia. Eles inventam profecias, sonhos e visões que nunca se cumprem. Eles causam divisões, confusões e problemas entre os cristãos. Eles procuram satisfazer seus próprios interesses, como ter poder, dinheiro ou influência. Eles não se importam com a verdade nem com a salvação das pessoas. A Bíblia nos alerta sobre os falsos profetas e nos ensina a evitá-los. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus 7, 15 e 16. Os frutos são as obras, as atitudes e os resultados da vida de uma pessoa. Se os frutos são bons, a pessoa é boa. Se os frutos são ruins, a pessoa é ruim. Os falsos profetas produzem frutos ruins, como mentiras, enganos, divisões, contendas, invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e todo tipo de pecado. Como podemos reconhecer os frutos dos falsos profetas? A Bíblia nos dá alguns critérios para analisar as profecias e os ensinos que ouvimos. Vejamos alguns deles. O cumprimento da profecia. Se a profecia não se cumpre, não vem de Deus. Deus não mente nem erra. Ele faz o que diz. A Bíblia diz: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, 20 e 22. A concordância com a Bíblia. Se o ensino contradiz a Bíblia, é falso. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a verdade, a regra de fé e prática para os cristãos. Ela não se contradiz nem se anula. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. O caráter do profeta. Se a pessoa vive em pecado, não é de Deus. Deus é santo e justo. Ele requer santidade e justiça de seus servos. Ele não se agrada dos que praticam o mal. A Bíblia diz: quem diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, 4, 6. Esses são alguns dos critérios que podemos usar para reconhecer os falsos profetas e seus frutos. Mas, para isso, precisamos conhecer bem a Bíblia e ter intimidade com Deus. Precisamos orar, estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, nos guie e nos dê discernimento. Precisamos ser humildes, sinceros e dispostos a ouvir a voz de Deus. Amigos e amigas, não se deixem enganar pelos falsos profetas. Eles são perigosos e podem levar muitos ao engano e à perdição. Fiquem atentos aos seus frutos e comparem com a Bíblia. Sigam somente a Jesus, o verdadeiro profeta, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de toda a sabedoria, conhecimento e revelação.
Ele é o nosso mestre, nosso Senhor, nosso amigo. Ele nos ama, nos perdoa, nos transforma, nos capacita, nos protege, nos abençoa e nos dá a vida eterna. Seguir um falso profeta não é uma brincadeira. É um assunto muito sério, que pode trazer graves consequências para a nossa vida espiritual, emocional, relacional e até mesmo material. Vejamos algumas dessas consequências. Exploração financeira. Os falsos profetas frequentemente exploram financeiramente seus seguidores, exigindo doações generosas e prometendo prosperidade em troca. Eles usam o dinheiro para sustentar seus luxos, seus vícios e seus projetos pessoais, sem se preocupar com as necessidades dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos que sofrem. Eles se enriquecem às custas da fé alheia e se esquecem de que Deus é o dono de tudo e que um dia terão que prestar contas a Ele. A Bíblia diz: pois os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Manipulação psicológica. Os falsos profetas são mestres em manipulação psicológica. Eles usam técnicas de persuasão, intimidação, chantagem, culpa, medo e até mesmo hipnose para controlar a mente e as emoções de seus seguidores. Eles fazem com que as pessoas dependam deles para tomar decisões, para interpretar a Bíblia, para receber revelações e para ter experiências espirituais. Eles impedem que as pessoas questionem, critiquem ou discordem deles, pois se consideram infalíveis e inquestionáveis. Eles isolam as pessoas de outras fontes de informação, de orientação e de apoio, como a família, os amigos, a igreja e a sociedade. Eles destroem a autoestima, a confiança e a liberdade das pessoas e as tornam escravas de suas mentiras. A Bíblia diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1, 7, 10. Destruição de relacionamentos. Seguir um falso profeta pode levar à destruição de relacionamentos familiares e sociais. Os seguidores podem se afastar de amigos e familiares que não compartilham de suas crenças, causando isolamento e solidão. Eles podem se envolver em casamentos, divórcios, negócios ou parcerias baseados em falsas profecias que resultam em conflitos, traições, decepções e mágoas. Eles podem se tornar arrogantes, intolerantes, agressivos e hostis com aqueles que pensam diferente deles, gerando inimizades, brigas e violências. Eles podem perder o respeito, a admiração e a confiança das pessoas que os conhecem e se tornarem motivo de escândalo, de vergonha e de zombaria. A Bíblia diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 14-17. Perda de fé. A consequência mais trágica de seguir um falso profeta é a perda de fé. Muitas pessoas, depois de descobrirem que foram enganadas, manipuladas e exploradas por falsos profetas, se decepcionam com a religião, com a igreja e com Deus. Elas perdem a confiança na Bíblia, na oração, na graça e na salvação. Elas se afastam de Deus e se entregam ao pecado, ao mundo e ao diabo. Elas se tornam incrédulas, céticas, amarguradas e rebeldes. Elas correm o risco de perder a salvação eterna, que é o maior dom de Deus para a humanidade. A Bíblia diz: portanto, irmãos, esforcem-se mais ainda para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 10, 11. Essas são algumas das consequências terríveis de seguir um falso profeta. Por isso, amigos e amigas, cuidado! Não se deixem enganar pelos lobos em pele de ovelha. Não se deixem seduzir pelos falsos milagres, pelas falsas promessas, pelas falsas profecias. Não se deixem levar pelo vento de doutrinas, pelas novidades, pelas modas, pelas tendências. Não se deixem influenciar pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos, pelos falsos evangelhos. Não se deixem iludir pelos falsos cristos, pelos falsos salvadores, pelos falsos deuses. Fiquem firmes na fé, na verdade, na palavra de Deus. Examinem tudo, retenham o que é bom, testem os espíritos, vejam se procedem de Deus. Comparem as profecias, os ensinos, as práticas com a Bíblia. Observem os frutos, os resultados, as consequências. Sigam somente a Jesus, o verdadeiro profeta, o verdadeiro mestre, o verdadeiro Senhor. Ele é o único que pode nos dar a vida abundante e eterna. Ele é o único que pode nos dar a paz, a alegria, o amor, a esperança. Ele é o único que pode nos dar a salvação, a libertação, a cura, a restauração. Ele é o único que pode nos dar a graça, a fé, o perdão, a santificação. Ele é o único que pode nos dar a glória, a honra, o louvor, a adoração. Como podemos reconhecer um falso profeta? A Bíblia nos dá alguns critérios para analisar as profecias e os ensinos que ouvimos. Vejamos alguns deles. O cumprimento da profecia. Se a profecia não se cumpre, não vem de Deus. Deus não mente nem erra. Ele faz o que diz. A Bíblia diz: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, 20, 22. A concordância com a Bíblia. Se o ensino contradiz a Bíblia, é falso. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a verdade, a regra de fé e prática para os cristãos. Ela não se contradiz nem se anula. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. O caráter do profeta.
Se a pessoa vive em pecado, não é de Deus. Deus é santo e justo. Ele requer santidade e justiça de seus servos. Ele não se agrada dos que praticam o mal. A Bíblia diz: quem diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, 4, 6. Esses são alguns dos critérios que podemos usar para reconhecer os falsos profetas. Mas para isso, precisamos conhecer bem a Bíblia e ter intimidade com Deus. Precisamos orar, estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, nos guie e nos dê discernimento. Precisamos ser humildes, sinceros e dispostos a ouvir a voz de Deus. Amigos e amigas, não se deixem enganar pelos falsos profetas. Eles são perigosos e podem levar muitos ao engano e à perdição. Fiquem atentos aos seus frutos e comparem com a Bíblia. Sigam somente a Jesus, o verdadeiro profeta, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de toda a sabedoria, conhecimento e revelação. Ele é o nosso mestre, nosso Senhor, nosso amigo. Ele nos ama, nos perdoa, nos transforma, nos capacita, nos protege, nos abençoa e nos dá a vida eterna. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade e revelação sobre Deus e sua vontade. Ela nos ensina tudo o que precisamos saber para viver uma vida de fé, de obediência e de adoração a Deus. Ela também nos alerta sobre os perigos e as armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho para nos desviar da verdade e nos destruir. Um desses perigos são os falsos profetas, que se apresentam como mensageiros de Deus, mas que na verdade são instrumentos de Satanás para enganar e confundir as pessoas. O que a Bíblia diz sobre os falsos profetas? Vamos ver alguns versículos que falam sobre esse assunto. A Bíblia diz que os falsos profetas são perigosos e causam muitos problemas. Deus não se agrada dos falsos profetas, porque falam mentiras em seu nome. Jeremias 23, 32. Devemos evitar os falsos profetas. Um profeta é uma pessoa que recebe e transmite uma revelação de Deus. Um falso profeta não recebe uma revelação de Deus, mas diz que recebeu. O falso profeta engana as pessoas com mensagens falsas, que não vêm de Deus. A Bíblia conta sobre alguns falsos profetas. Eles eram bem recebidos pelo povo porque diziam o que as pessoas queriam ouvir, mas sua mensagem era inventada. Os falsos profetas se opunham aos verdadeiros profetas, que revelavam seu pecado e os confrontavam com a verdade. Os falsos profetas causavam muitos problemas porque levavam o povo a desobedecer a Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos irão surgir muitos falsos profetas para enganar até os crentes. Mateus 24, 24, 25. Por isso, quando alguém diz que é profeta, é muito importante analisar a profecia à luz da Bíblia para ver se é verdadeira ou falsa. 1 Coríntios 14, 29. O ensino do falso profeta deve ser rejeitado. Deus castigará os falsos profetas. A Bíblia nos ensina como reconhecer um falso profeta. Não devemos desprezar todas as profecias, mas devemos analisar com cuidado antes de aceitar como revelação de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22. Algumas características de falsos profetas são: suas profecias não se cumprem. Se a profecia não se cumpre, não vem de Deus. Culpar a falta de fé dos ouvintes não vale. Deuteronômio 18, 21, 22. Contradizem a Bíblia. Ensinam coisas erradas, que não estão de acordo com o que a Bíblia diz. Muitos falsos profetas distorcem as palavras da Bíblia. 2 Pedro 2, 1, 3.
causam problemas, provocam divisões, controvérsias e contendas entre os irmãos da igreja. 1 Timóteo 6, 3, 5. São manipuladores. Os falsos profetas procuram satisfazer desejos egoístas, como ter poder, dinheiro ou influência. Usam engano, chantagem emocional, medo, bajulação, para conseguirem o que querem. Romanos 16, 17 e 18. Não ouvem a verdade. Quando confrontados com a verdade, não se arrependem nem aceitam nenhuma dúvida. Muitos falsos profetas saem das igrejas para criar movimentos novos porque não aguentam ouvir a verdade. 2 Timóteo 4, 3, 4. Esses são alguns dos versículos que a Bíblia diz sobre os falsos profetas. Eles nos mostram que devemos estar atentos e vigilantes para não sermos enganados por esses lobos em pele de ovelha. Eles também nos mostram que devemos estar firmados na palavra de Deus, que é a verdade que liberta e que nos conduz à vida eterna. Como podemos nos proteger dos falsos profetas? A Bíblia nos dá algumas orientações para não cairmos nas armadilhas desses enganadores. Conhecer a palavra de Deus. A melhor forma de se proteger dos falsos profetas é conhecer a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. João 8, 31, 32. A palavra de Deus é a nossa fonte de autoridade e revelação sobre Deus e sua vontade. Ela nos ensina tudo o que precisamos saber para viver uma vida de fé, de obediência e de adoração a Deus. Ela também nos alerta sobre os perigos e as armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho para nos desviar da verdade e nos destruir. A palavra de Deus é a nossa espada, que nos ajuda a combater o mal e a resistir às tentações. Efésios 6, 17. A palavra de Deus é a nossa lâmpada, que ilumina o nosso caminho e nos mostra a direção certa a seguir. Salmo 119, 105. A palavra de Deus é o nosso alimento, que nos fortalece e nos faz crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mateus 4, 4. Por isso, devemos ler, estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida diariamente. Devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Salmo 119, 11. Ter intimidade com Deus. Outra forma de se proteger dos falsos profetas é ter intimidade com Deus, que é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso protetor. Deus nos ama, nos cuida, nos orienta, nos consola, nos corrige, nos capacita, nos abençoa e nos dá a vida eterna. Deus quer ter um relacionamento pessoal e profundo conosco, baseado no amor, na confiança, na obediência e na comunhão. Deus quer que nós o conheçamos, o amemos, o adoramos, o sirvamos e o glorifiquemos. Deus quer que nós o busquemos, o ouçamos, o sigamos e o testemunhemos. Por isso, devemos orar, louvar, agradecer e interceder a Deus constantemente. Devemos pedir a Deus que nos encha do seu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e nos dá discernimento. João 16, 13. Devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos ajuda a tomar decisões sábias e a viver de forma agradável a Deus. Tiago 1:5. Devemos pedir a Deus que nos dê fé, que nos faz acreditar nas promessas de Deus e nos faz vencer o mundo. Hebreus 11:6. Fazer parte de uma igreja fiel. Uma terceira forma de se proteger dos falsos profetas é fazer parte de uma igreja fiel, que é a família de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. A igreja é o lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós adoramos a Deus, onde nós servimos a Deus, onde nós nos relacionamos com os irmãos e as irmãs em Cristo. A igreja é o lugar onde nós recebemos apoio, incentivo, edificação, correção, disciplina e restauração. A igreja
é o lugar onde nós exercemos os dons, os talentos, os ministérios e as missões que Deus nos deu. A igreja é o lugar onde nós somos testemunhas do Evangelho, da salvação, do amor e da graça de Deus. Por isso, devemos participar de uma igreja fiel, que prega a palavra de Deus, que vive o amor de Deus, que busca a glória de Deus. Devemos nos submeter à liderança da igreja, que deve ser formada por homens e mulheres de Deus, que têm o caráter, a conduta, a competência e a chamada de Deus. Devemos nos envolver com a igreja, que deve ser uma comunidade de fé, de esperança, de alegria, de paz, de unidade, de serviço, de missão. Essas são algumas das formas de se proteger dos falsos profetas. Elas nos mostram que devemos estar firmados na palavra de Deus, na presença de Deus e na igreja de Deus. Elas nos mostram que devemos estar atentos e vigilantes para não sermos enganados por esses enganadores. Elas nos mostram que devemos estar preparados e equipados para enfrentarmos os desafios e as lutas que surgirem no nosso caminho. Senhor, nós te agradecemos por nos revelar a tua verdade através da tua palavra. Nós te pedimos que nos dê sabedoria e discernimento para reconhecer os falsos profetas que tentam nos enganar com suas mentiras e falsas promessas. Ajuda-nos a examinar tudo à luz da tua palavra e a rejeitar o que não vem de ti. Protege-nos do mal e da confusão que os falsos profetas causam. Fortalece a nossa fé e a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.